o Kiscov hoje vai falar de altura geopotencial, que é dada pela equação. Antes de mais nada, vamos definir o que é a altura geopotencial. A altura geopotencial representa a altura real de média da superfície atmosférica acima da superfície terrestre, considerando a temperatura média da camada inferior. E para determinarmos a altura geopotencial, vamos usar a seguinte equação, onde H é igual a H0 mais P sobre PO elevado a RA e menos GO negativo menos 1 vezes TO sobre A, onde o H representa a altura geopotencial e HO é o nível do mar para a troposfera. Para uma estação, considera-se a altura da mesma. E PO é a pressão atmosférica média diária ao nível do mar. E R é a constante para o ar seco. E o GO é a aceleração de referência de gravidade da Terra ao nível do mar. E A é a taxa de cadência normal da temperatura ambiental do ar com a altura geopotencial. E o TO é a temperatura normal do ambiente ao nível do mar. E vamos ter como exemplo um exercício que já vem nos manuais de formação no Instituto Nacional de Meteorologia, onde foram feitas duas observações no barômetro, acerca de a primeira observação tomamos como exemplo 860,9 hectopascais e o segundo exemplo será de 865,7 hectopascal. Então fica como um nosso exemplo determinar a altura geopotencial nessas duas observações. Como exemplo de Lixinga, como já havíamos nos referido, foram feitas duas observações, a primeira com 860,9 hectopascais e a segunda observação com 865,7 hectopascais, e a altitude da estação é de 1364. E temos os dados, que a pressão ao nível do mar 1013,25 hectopascais, temperatura do ambiente em kelvins 288,15 e a decadência das temperaturas em quilômetros por metro fica 0,00650 e a aceleração de gravidade temos 9,80665 metros por segundo ao quadrado e a constante de gases será de 287,05287 watts por segundo elevado a 2 por Kelvin. Então, temos a nossa equação que já vimos anteriormente. Então, o que vamos fazer agora é fazermos a nossa resolução. Já preparamos todos os dados e a altura geopotencial para a primeira observação será igual à altitude mais pressão observada e 850, que é de referência, transformando em camadas de referência, e elevado a, quando fazermos esta operação de quantidade dos gases e aceleração de gravidade, substituindo os valores apresentados aqui na nossa tabela de dados, teremos como resultado negativo de 0,19026 e vamos subtrair por 1 e vamos fazer a operação de temperatura ambiente em kelvins e sobre a decadência e vamos ter 14,43,30,08. Então, feito esta resolução, vamos substituir aqui o SH, que é igual a 1364 mais pressão 850, que é a referência, menos
menos 0,19,026 menos 1 multiplicado isto, nossa primeira altura geopindiçal, tomando em consideração 860,9, que vamos substituir aqui em 1364 mais 860 sobre 850, negativo 0,19,026 menos 1 vezes 1330,8, teremos como resultado de 1.471,342. Altura exponencial, tomando em consideração esta observação. Agora vamos resolver para a segunda observação. Então, o mesmo vai ser feito como foi feito anteriormente. Substituímos, nesse caso vai ser 865,9, 850 e elevado a 0,19026 negativo, menos 1, fechado parênteses, multiplicado 4,330,8. Então, a segunda altitude geopindiçal será igual a 1015,18,01. Então, ficou demonstrado as duas observações que aparecem nos livros do INAM, e tomando aquelas observações, mas que é feito através de tabelas, e aqui era para demonstrar que é possível fazer isto usando algoritmos e obtermos os mesmos resultados. Então, verifiquem a tabela de altura geopindiçal, as alturas demonstradas lá ou apresentadas em tabelas, vamos ver que vamos ter o mesmo resultado. O Quiscov termina por aqui. Obrigado.